O capítulo 1117 chegou e com ele nós tivemos finalmente o fim da transmissão de Vegapunk e, como sempre, mais mistérios. E além disso, eu queria pontuar que essa história de capa bonitinha de Yamato aí tá muito pacífico pro meu gosto e com todas as dicas que a gente vem tendo, principalmente envolvendo armas ancestrais, eu acho que essa história de capa vai ser interrompida logo por uma certa tripulação e por uma pessoa específica, Lafitte, o xerife demônio. Mas eu já chego lá. Esse capítulo já começa com uma porrada na cara que você não está esperando, porque a gente vai vendo a reação da galera, as notícias de Vegapunk, e a gente vai para Hashinosu, a ilha pirata. E lá a galera tá falando, porra, então quer dizer que tem tesouro debaixo d'água, então vamos pegar essa porra. E a galera, mano, tá maluco, cara? Sendo que o mais importante é que atrás a gente pode ver claramente Pearl, Don Krieg e Jin, o Homem Demônio, um dos personagens que eu mais queria que retornasse para a série e que nos prometeu que iria se reencontrar com o Chapéu de Palha na Grand Line. Eu achei muito foda esse novo estilo deles, principalmente do Don Krieg, e eu quero ver muito o quanto o Jin evoluiu. Eu acho ele um personagem fantástico. E faz todo o sentido do mundo eles estarem na Ilha Pirata, e inclusive há muito tempo atrás eu fiz uma teoria que o 10º Capitão Titânico do Barba Negra seria o Jin, e acabou sendo o Kuzan, né, o Aokiji. Enfim, a gente vê essa conversa dos piratas e falando ali que toda essa civilização antiga está a mais de 200 metros de profundidade. Então você viraria comida só de tentar ir lá. E mesmo que existam barcos para isso, o bagulho é caro demais. Enquanto a gente vê uma paisagem ali perto do que parece a Ilha dos Homens Peixes, porque a gente vê sereias e claramente aquele rei do mar leão que a gente conhece ser um dos reis dos mares da Ilha dos Homens Peixes. E isso é maneiro, porque foi uma das coisas que eu contestei quando eu julguei aquele capítulo falando sobre as civilizações debaixo d'água, onde eu falei que tinham pessoas que mergulhavam, tinha submarino, então isso era para ser um pouco mais de senso comum do que uma puta revelação. Mas com as explicações fica claro que realmente ir 200 metros debaixo d'água é algo completamente inviável. E com isso a gente vê outras caras conhecidas que eu tava querendo ver há um bom tempo também, Mont Blanc Cricket e os seus aliados, onde estão dizendo que todo esse alagamento foi antes da época de Nuland e que agora eles vão estar prontos para outra expedição de mergulho. Como eu tinha falado antes, né? Eles são uma companhia de mergulho especializada nisso. E para vocês que não lembram, tem uma história de capa que eles estavam em busca de uma ilha rara específica. E seria maneiro saber se eles foram nesse lugar, se não, o que eles encontraram. Depois disso, nós vamos para o GS, o Hospital Geral da Marinha, onde a gente vê vários dos membros principais da SWORD discutindo sobre isso tudo. E a gente vê também a Kujako falando que ela acabou de ver o capitão, a recuperação dele tá bem, mas ele quer o espaço dele. E depois disso, a gente tem uma sequência de Kobe, Prince Grus e Kujako falando sobre o que está acontecendo no mundo, onde Kobe fala que as coisas estão chegando a um ponto crítico e o Prince fala que realmente parece que teremos algumas respostas duras de se ouvir em breve. E a Kujako conclui: é a nossa vez de avançar. E toda essa sequência aqui, na minha opinião e na minha visão, tá mostrando o verdadeiro ânimo e objetivo da SWORD. Eu acho que eles vão aproveitar esse momento de fragilidade para tentar fazer a tão esperada coisa que o Fujitora quer há muito tempo, de separar a marinha do governo mundial. E pelas frases faladas por esses personagens específicos, eu acho que isso está chegando cada vez mais perto de acontecer. E nisso a gente vê o Diaz Drake, que era o capitão que a Kojako estava falando sobre, se recuperando sozinho no quarto dele. E parece que ele tá sério e pelo olhar, ou ele tá olhando pela janela ou olhando para o Dendemushi dele. E cara, eu adoro o Drake, eu acho ele um puta personagem interessantíssimo. E esse olhar parece ser de um cara meio amargurado, um pouco arrependido. E talvez ele seja um dos que mais quer uma resposta, algo diferente. Até porque em um ano ele viu o quão corrupto é o governo mundial. Ele viu a CP0 lidando com o Orochi. Ele viu a CP0 querendo manter o status quo e ajudando o Kaido e fudendo o Luffy e os outros. E ele mais do que nunca é um cara que deve ter essa necessidade de mudar a imagem da marinha, até porque o pai dele foi um marinheiro que virou um pirata e foi um cara cruel, então eu acho que a gente vai ver muito mais desse personagem daqui a pouco. Então vamos para o novo mundo e a gente vê o Smoker sendo um badass, com a motinha dele cruzando os mares, no melhor estilo Aokiji, perguntando aonde a Tashigi está. E se ele tá no novo mundo, ele deve estar indo para algum lugar importante, mas não sei, eu quero ver muito o Smoker, ele precisa desesperadamente ter um buffzinho, um
um ato mais heróico que mostra a força dele, mas ele é um desses marinheiros que também é do lado ali mais do povo do que do governo mundial. Então essa sequência mostrando pessoas da SWORD e o Smoker mostra que esse movimento tá prestes a acontecer realmente. Voltamos pra Egghead, a gente vendo ali o núcleo da galera do Sunny, onde eles já estão ali prontos, já querem ir embora daquela merda. E nisso a gente vê que Jinbe e Zoro estão chegando perto. Então eles falam que eles acabaram perseguindo um monstro estranho. E a Nami fala que agora não é tempo pra desviar de caminho e tal. E o Jinbe fala que a gente não fez desvio nenhum. O monstro que tá indo diretamente na direção do Sunny. E com isso a gente vê Nusjuro em sua forma híbrida indo dar um puta de um corte no Sunny, com o Jinbe falando que há algo especial na presença dele. E nesse momento, quando ele tá prestes a dar o corte, a gente vê Chopper, Usopp e Lilith reagindo ao careca dripado e com a reação do Nika, né, com os olhos saltando. E eu acho que isso não é só uma piada, eu acho que isso tem relação direta com alguma coisa envolvendo o Nika. Eu acho que é aquele tipo de coisa, tipo as sobrancelhas do Sandy mudarem de uma vez ou outra e não parecer nada demais. Eu acho que aqui o Oda tá fazendo a mesma coisa com os efeitos colaterais de quem se expõe ao poder de Nika. Vendo que o careca vai dar um corte no barco, Jinbe lança o Zoro em uma cena que me lembrou muito o Orlumbus lançando o Zoro contra o Pika lá em Dressrosa, onde realmente Zoro com o seu golpe nomeado consegue fazer um clash com esse bicho. E a gente vê aqui muito legal, né, a diferença de tamanho dos dois. E quando eles têm esse clash, algo mais legal ainda acontece, com o Zoro reagindo à lâmina do Gorosei e falando que é uma Kitetsu, confirmando basicamente de que essa lâmina é a Shodai Kitetsu, uma das 12, a famosa de grau supremo, Saijo Osamono, que a gente tem pouquíssimas que a gente conhece na obra até então. A gente só sabe que a espada do Mihawk é uma, a lança do Barba Branca e a espada do Roger. E a gente sabe que a Shodai Kitetsu é outra, sendo que ela nunca foi vista na obra e muito provavelmente é desse Gorosei. O Zoro consegue zunir o Nusjuro para o outro lado, Jinbe pega ele e eles querem zarpar, querem meter a porra do pé. E nesse momento nós vamos para o outro núcleo da galera ali na costa de Egghead, Bonnie, Sandy, Atlas, onde eles estão esperando o Luffy pra zarpar. E quando a marinha vai começar a atacá-los, a gente vê a força dos piratas guerreiros gigantes. E realmente, cara, é uma cena amedrontadora que mostra muito bem o potencial bélico que Elbaf tem. Imagina um país inteiro de pessoas assim. É um bagulho absurdo que mostra muito bem o porquê Elbaf é tão temido e porque o governo mundial não mexe lá. Porém, a marinha revida e a gente vê a vice-almirante Bluegrass controlando uma das suas Sea-Based Weapons, botando um furo no barco do gigante. E depois a gente vê também a vice-almirante Doll com um golpe nomeado Rock'n'Roll Blaster, da melhor escola Garp, né? Soco e porrada na cara, conseguindo porrar um gigante e dar um one shot nele basicamente. Porém, finalmente aqui a gente vê o Luffy e quando ele olha pra trás, ele vê que o Javali não tá mais seguindo eles. Porém, rapidamente a pergunta é respondida com a gente vendo esse quadro que eu achei magnífico, que ele enquadrar essa imagem. A gente vê os 4 Gorosei, só o Nusjuro que ficou de fora dessa, indo em direção ao robô que está protegendo a transmissão do Vegapunk, pelo que a gente sabe. E então, Vegapunk fala que tem uma última mensagem que deseja transmitir. É para aqueles de vocês que estão espalhados por todo o mundo. Com isso a gente vê o Marcus Mars reconhecendo o gigante como o mesmo que devastou Marejou há 200 anos atrás, provando que realmente eles são tão incompetentes a ponto de nem ter esse tipo de informação e inteligência. E Vegapunk conclui: aqueles de vocês que carregam a letra D em seu nome, e com agora os Gorosei avançando para atacar o robô. E nesse momento a gente vê a reação de várias pessoas em relação ao início dessa mensagem do Vegapunk. A gente vê Dragon e Sabo representando o núcleo revolucionário, com Dragon parecendo que ele já sabia que isso ia ser falado, ele não tá tão surpreso, e o Sabo mais uma vez tem a confirmação daquilo que o Cobra disse para ele lá na Terra Sagrada, com ele lembrando de Ace e Luffy, que foram as pessoas que deram um D para ele, né, Sadibo. Depois disso a gente vê o Kobe, que é um cara mais ingênuo, que não sabe tanto do mundo, relacionando ao nome D com Luffy e Garp, mostrando que os Ds estão espalhados em todos os lugares, não são só criminosos, digamos assim. E nesse momento a gente também
quem vê Barba Negra. Sendo que essa reação dele é muito legal, porque esse dele mostra que até agora ele não estava prestando atenção na transmissão do Vegapunk, sendo que quando o Vegapunk falou D, aí sim ele prestou. E isso é muito interessante e mostra aquilo que eu tô falando desde o começo dessa trama de armas ancestrais voltar pra história. Com todo esse papo de arma ancestral e agora Vegapunk dando atenção ao nome D, Barba Negra, tenho quase certeza que ele e sua tripulação vão aparecer lá em um ano e vão invadir a história de Capa do Yamato. Então a gente vê também o Beppo reagindo a isso e falando do capitão, né, se referindo ao LoL. E Vegapunk fala que entre as pessoas de nome D, e com isso a gente vê principalmente o Orkuri dando um encontrão no gigantesco robô, e com esse encontrão a gente vê a última palavra ali que ele fala na transmissão antes dela ser cortada, as duas letras M-O, Mo. E na nossa tradução pode ser simplesmente o começo de uma palavra desconhecida ou o anagrama também. E aí isso aí é leite para teorista. Mas depois disso a gente vê o robô caindo, com o Orkuri dizendo que já chega Vegapunk, basicamente o Oda dizendo chega pra gente. E então a gente tem ali a confirmação realmente da transmissão sendo cortada e a gente vê a reação de quem lá tá no Zeppelin do Morgans Vivi Wapol reagindo aos tais D, e é uma coisa que Vivi ainda tem que saber, né, que ela é uma D também. E no fim nós vemos ali a Egghead com a York dizendo aliviada que acabou. O mistério do D talvez seja uma coisa que a gente só vai saber no fim da obra. Eu acho que com a conquista do One Piece terá esse significado do D e a gente vai saber mais sobre esse mistério, desse nome e tudo que ele representa. Mas é quase certo que o D tem, obviamente, uma relação direta com o reino antigo. Até porque Nefertari Lili disse que ela virou Nefertari de Lili por causa do que ela fez, do que a gente considera ser que ela se juntou ao reino antigo e se voltou contra a aliança lá. E mais do que nunca parece aqui que o D, ele não é algo que você tem que nascer com, é algo que você pode simplesmente herdar de alguma forma, como a gente viu o Luffy e o Ace dando pro Sabo de maneira completamente infantil esse sobrenome com tanto significado. É algo muito mais metafórico do que sanguíneo, algo do tipo. Mas eu tenho uma fé grande também que os revolucionários vão se especializar nessa parte daqui pra frente. Eu acho que assim como todas as outras organizações, eles vão estar de olho nas armas ancestrais, mas eu acho que essa reação do Dragon específico mostra que ele já deve saber alguma coisa sobre os D. Eu acho que se a gente tiver essa revelação antes de chegar a One Piece, talvez seja por meio dos revolucionários. E sim, eu ainda fico indignado que os revolucionários estão fazendo porra nenhuma nesse processo inteiro, mas eu tenho fé que no aftermath de Egghead, né, nas consequências de Egghead, no depois, eu acho que a gente vai ver esse exército tendo um papel fundamental daqui pra frente. Afinal, agora tá expresso a guerra contra o governo mundial. Muitas das pessoas vão se voltar contra. E eu acho que é esse momento que esse exército tem que aparecer tudo que não apareceu até então. E eu acho, inclusive, que o exército revolucionário é uma das melhores coisas criadas nessa obra e que tem que ser utilizado com mais frequência e com mais importância. Por a gente não ter uma pausa pelo que a gente viu até agora, eu acho que o próximo capítulo vai ser o capítulo determinante, onde finalmente a galera vai sair de Egghead, tá se caminhando para isso pelo menos, e esse maravilhoso arco terá o seu fim. Mas ao mesmo tempo a gente viu que realmente era o robô que estava protegendo a transmissão e que deu a entender o dispositivo de transmissão estava dentro do robô. Muita gente falou, né, que naquele teleporte mal feito no começo de Egghead, onde o Vegapunk tá meio que dentro e fora ao mesmo tempo do robô, era o momento que ele tava botando o transmissor lá. Mas ainda assim, eu acho um pouco demais o cara que é considerado um gênio fudido deixar na mesma ilha o dispositivo de transmissão. Eu queria muito acreditar na teoria do dispositivo estar na Lua, porque iria conectar lindamente com a história de capa do Enel, que é uma história de capa muito importante e que a gente tá vendo agora com revelações como a Mother Flame, o quão importante e grandiosa ela é. Mas eu ainda tenho fé que pelo menos essa transmissão foi transmitida para a Lua. Eu tenho fé que o Enel viu tudo que foi falado e
com sorte e muita força de vontade ele vai voltar, até porque a gente viu personagens importantíssimos voltando, como a tripulação do Don Krieg. Por tudo que está sendo encaminhado, eu acho que realmente não tem como as forças da marinha encararem os Chapéus de Palha, os gigantes no momento. Os únicos que conseguiriam fazer isso é o Gorosei, e parece que agora eles estão mais ocupados com um robô, então eu não acho que eles vão fazer grandes coisas, sendo que uma coisa que eu queria trazer aqui é o seguinte: talvez nessa fuga os Goroseis persigam um pouco eles, e nesse momento eu queria finalmente tirar uma das minhas maiores dúvidas desde que os poderes deles foram apresentados, que é que até então a gente não sabe se eles são usuários de Akuma no Mi ou não. O que dá a entender é que obviamente eles são, mas isso nunca foi falado, a fruta deles nunca foi mencionada, só a criatura que eles são. E eles têm poderes que não são só da Akuma no Mi, né? Eles têm telepatia, eles têm uma regeneração absurda, além dos poderes da fruta deles, digamos assim. Sendo que uma coisa legal que eu queria ver é que se algum deles afundasse na água do mar, levasse algum ataque com eles fugindo e ele caísse na água, pra ver se ele teria a única fraqueza natural de todos os usuários, porque se não tivesse, aí sim o bagulho ia ficar doido. Isso é algo que eu tô esperando acontecer faz um tempo e eu gostaria muito de saber. Porém, se este for o final de Egghead, estamos despedindo de um dos arcos mais fodas dessa obra inteira. Um arco extremamente dinâmico, extremamente divertido e interessantíssimo de acompanhar. Se a gente olhar pra trás, cara, aconteceu tanta coisa, desde a chegada, embate com o Lute, Kizaru, flashback do Kuma, Gorosei, transmissão do Vegapunk, Nika. Cara, teve tanta coisa e foi tão rápido, né? E agora, pelo que a gente acha, nós vamos entrar aí em Elbaf daqui a pouco. Mas o que eu quero mais ver é aquele capítulo onde a gente vai ver o que o mundo tá fazendo em reação a essa transmissão do Vegapunk. Principalmente a Cross Guild e principalmente os Piratas Barba Negra, que eu tenho bastante fé que estão indo para o ano. Como eu disse, a transmissão do Vegapunk foi algo muito grandioso, que na minha opinião vai ter o mesmo valor ali da execução do Roger, de levar uma nova galera pro mar, e agora com um intuito muito mais não só de aventura, mas sim de propósito, de querer saber o mundo que eles vivem e ter ali uma inimizade com o governo mundial, digamos assim, que é bem grandioso. Muita gente indo caçar arma ancestral, muita gente indo caçar tesouros debaixo do mar, ruínas, o caralho. Com certeza o mundo irá virar de cabeça para baixo e eu tô muito ansioso pros coelhos que Oda vai tirar da cartola depois disso. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Um agradecimento especial para Otávio Caetano, Guilherme Paiva, Walisson Rodrigues, Arthur Zambolini, Tauá, Francisco Júnior, Guaxinim, Lewis, Victor Moser, Maze, João Pedro Kozlowski, Namikaze, Vascaíno, Matheus Siqueiro, Vinícius Lopes, Bruno Zanarella, Zero, Empty Skull, Gabi e Marco Antônio. Eles são os membros aqui do canal. Muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma cervejinha, uma coca que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau.